O vídeo de hoje é sobre moral, ética e solidariedade. A filosofia moral ou filosofia ética é extremamente abrangente, principalmente nos dias de hoje, ramificando no campo, por exemplo, da bioética. Bem, mas antes de falar temas complexos, que tratam, por exemplo, na bioética, você tem que saber definir, primeiramente, o que é ética e moral. O nosso primeiro conceito é ética, mas o que seria ética? É um ramo da filosofia que trata de questões sobre como devemos viver, da natureza do certo e do errado, do bem e do mal, do dever e de outros conceitos relacionados à moral. A ética, então, ela está ligada à moral, ela não ignora a moral. Na escola, por exemplo, você tem regras que são próprias dela, mas também tem regras que transpassam todos os campos sociais, inclusive a escola. Você percebe que a moral é clara, as regras elas são claras e todo especialista concorda que a existência da moral não pressupõe ética. Muitas vezes as pessoas só seguem as regras sem refletir em cima delas, sem trabalhar ou problematizar os valores. Então, para muitos, apesar de que muitos alunos acreditam que seguir as regras sejam difíceis, seguir a regra é fácil. Se o aluno não consegue seguir a regra, por exemplo, aí é problema do aluno e não da regra em si. É só seguir o que está prescrito. Já a ética, ela pressupõe um trabalho constante de reflexão. Ela é um estado de atenção constante com a situação, com você e com os indivíduos que você tem que conviver. Então, ética, ela é muito mais trabalhosa. A moral é só seguir a regra. Se você tem problemas em seguir a regra, isso é um problema seu e não da regra em si. Mas existe um problema na regra em si. Elas podem não dar conta da vida. Por isso entra a ética aí. Quando falta a moral, a competência para permitir a boa convivência, a ética acaba entrando para suprir. Repensar o certo e o errado, repensar os valores, pesar as coisas circunstancialmente, é um trabalho muito valorizado nos dias de hoje. Então existe uma grande diferença entre ética e moral. Então, mas qual é o objetivo tanto da moral como da ética? Qual é o objetivo da ética e da moral? Garantir a boa convivência. Apesar da ética e da moral terem o mesmo objetivo, como já falei, elas são bem diferentes na hora de abordar a vida. A moral, ela antes de você levantar da cama, ela já está pronta. Ela é entregue a você. Ela é estabelecida antes de você estar numa situação problema. Agora, a ética, ela exige que você reflita a partir da situação que você está vivendo. Mas aonde se aprende as regras da moral? Onde que a gente aprende a agir moralmente? Aprendemos através da cultura, das religiões, das leis, ouvindo ou conversando. Então você percebe que a sua aprendizagem sobre os valores morais vem através dos outros. Eles são construídos antes de você, e você, na convivência com os outros, ouvindo, observando, vai aprendendo a maneira como você deve se comportar. Onde se aprende a reflexão ética? Como que a gente desenvolve essa reflexão ética?
A reflexão sobre o que é mal, o que é bom, depende da situação, mas isso não pode ser apenas uma interpretação pessoal. É necessário considerar a moral. A partir do entendimento de como você adquire cada conhecimento, tanto moral como ético, você percebe a diferença que existe entre elas. A moral você aprende com os outros, então ela não necessariamente depende de você. E a ética, por outro lado, ela depende de você. Então ela é uma coisa sua, mas sem ignorar a moral existente, porque ambas têm o mesmo objetivo, a boa convivência. Mas as regras, elas podem caducar ou elas podem não dar conta da situação. Por exemplo, você tem na escola então a regra, proibido o celular, mas se um amigo, um aluno ali cai, começa a passar mal e por algum motivo o professor saiu da sala, fechou os alunos na sala e o aluno lá começa a passar mal, alguém pode pensar o seguinte: vamos usar o celular para ligar para uma ambulância. Bem, mas alguém pode dizer: a regra não é essa. A regra é que a gente só pode usar o celular se o professor permitir, e ele não está aqui agora. E nós não podemos sair fora da sala. Então, você percebe que, dependendo das circunstâncias, as regras morais, elas não dão conta da vida, da situação inédita que nós podemos nos deparar a cada instante, porque na verdade cada instante é inédito. Claro que alguns instantes são muito parecidos com outros, mas coisas inéditas sempre estão acontecendo, umas mais complexas do que outras. Então a ética é visivelmente fundamental para desenvolver os valores morais, porque se a gente só ficasse com a moral, as regras nunca mudariam. As regras mudam porque a gente tem essa liberdade de repensar o que é certo e o que é errado. Então a ética, ela existe há muito tempo. Houve épocas em que tanto na filosofia como no próprio campo social se valorizou mais as regras do que essa liberdade de pensamento. Mas hoje a gente reconhece, é muito importante a flexibilidade, é muito importante o estado de atenção constante com a vida, pensando o que é certo e o que é errado, porque o que serviu há 100 anos atrás pode não servir nos dias de hoje. Outro conceito seria a solidariedade, uma outra palavra que está surgindo bastante nos dias que a gente está vivendo, épocas de pandemia, de quarentena. Essa palavra surge bastante, mas o que ela significa? É a responsabilidade recíproca ou interesse comum. É um compartilhamento de sentimentos. O conceito de ética é observável que ele carrega muitos conceitos consigo, como por exemplo responsabilidade, a questão da liberdade, sempre acaba sendo temas discutidos dentro do campo da ética. A liberdade, a responsabilidade, a moral, você poderia dizer que você pode tirar de si um tanto a responsabilidade das consequências. Por exemplo, se moral é seguir regras e você seguisse uma regra e ela acabasse prejudicando pessoas, você poderia dizer: bem, eu só segui regras, eu só fiz o que era pedido, o que era esperado. Então você tira de si a responsabilidade a partir do momento que você fala de que a regra a qual você seguiu não dependeu de você, o estipulamento dela. Agora, no campo da ética, como ela é uma coisa mais subjetiva, como a gente diz que ser ético é você pensar sobre o certo e o errado, aí pressupõe um pouco mais de responsabilidade. Se a regra é só seguir, por exemplo,
Ser ético é você não só seguir a regra, mas você pensar sobre ela, pensar se de fato ela vai ser útil ou boa, né, para você e para os outros naquela situação. Então, a ética, ela traz consigo alguns conceitos que envolvem o estado de atenção. Atenção significa você estar desperto, você estar conectado, você estar ligado ao que está ocorrendo, que seria as situações do dia a dia. Então, a palavra solidariedade, como mostrou ali a definição, ela diz respeito com você reconhecer no outro algo que vocês compartilham, um valor, uma ideia. Então, por exemplo, na época que a gente está enfrentando um vírus aí, o Covid-19, em épocas de quarentena, em épocas em que se cobra muito de nós a higiene. Você pode pensar assim: eu me cuido porque eu estou preocupado comigo e com as pessoas que eu amo. Mas, na verdade, a preocupação que está exigindo de nós, por exemplo, ficarmos em quarentena, é uma preocupação que pressupõe o entendimento da solidariedade. O entendimento de que, da mesma forma como você tem pessoas que você ama e pessoas que amam você, existem também pessoas que você desconhece que também amam e são amadas. A partir desse valor, amor pelos amigos, amor pela família, amor pelos conhecidos, é algo que todos nós compartilhamos. Então, da mesma forma como você se preocupa com as pessoas que você ama e que amam você, você tem que pensar que muitos desconhecidos também têm essas preocupações, também têm esses valores para com a família, para com os amigos. Então, você encontrando esse interesse em comum que você tem com o outro, pode-se produzir o que a gente chama de solidariedade. Sou solidário aos outros, por exemplo, usando máscara, cuidando da minha higiene, não só para não pegar o vírus e transmitir para alguém que eu amo, mas também eu evito pegar o vírus para que eu não venha transmitir para uma pessoa que ama, que eu desconheço, mas que ama e é amado. Então, a solidariedade, ela é um estado de atenção com o outro, é o reconhecimento de si, do outro, para que, a partir desse reconhecimento, a gente possa escolher a melhor ação, tomar a melhor medida de acordo com as circunstâncias que a gente está vivenciando. Então, a solidariedade para com os outros seria você então identificar esses interesses em comum. Como eu falei, amor pela família, pelos amigos, isso aí é uma coisa que todos nós compartilhamos em níveis diferentes, mas compartilhamos. Então a gente pode entender o que é exigido, por exemplo, em épocas de quarentena, essa solidariedade com o outro. Mesmo que você não esteja no quadro de risco, por exemplo, você tem que pensar nas pessoas que estão, pessoas que correm mais risco talvez do que você. Então, o ato de solidariedade não é pensar só nas pessoas que você ama ou só em si mesmo, mas você enxergar que o outro também ama, que o outro também é amado, também é um filho, é um pai, é uma mãe, é uma tia, é um avô, é uma avó. Então, quer dizer, essas pessoas elas se relacionam com outras, mesmo que você não conheça, essa pessoa ela tem uma vida, assim como você, uma vida que tem valores aos quais provavelmente são parecidos até certo ponto com os seus valores. Então, solidariedade é você olhar para o outro. E como eu falei, ética tem muito a ver com isso. A moral, você tem que seguir as regras.
às vezes você pode não olhar para o outro, ainda assim estar agindo moralmente. Mas a ética é um estado de atenção constante com o outro, assim também a solidariedade. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Ela tratou de um tema muito falado nos dias de hoje, tanto no âmbito político como na questão social que a gente está vivendo em épocas de quarentena, né? Moral, ética e solidariedade. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Obrigado pelo prestígio de você estar assistindo o vídeo e até mais.